Olá, alunos! Dando continuidade à nossa discussão dos assuntos da primeira unidade, vamos discutir agora a estrutura da matéria, estudando o tópico modelos atômicos. Bom, para a gente entender as propriedades da matéria, como, por exemplo, por que a água é um líquido, por que o ferro é um elemento metálico e as substâncias formadas pelos metais, elas conduzem a eletricidade, possuem brilho. Bom, hoje sabemos que a matéria ela é formada por partículas, mas nem sempre foi algo tão intuitivo. Os primeiros filósofos começaram a tentar entender do que todas as coisas eram feitas, e os filósofos pré-socráticos foram grandes influentes dessa compreensão dos princípios das coisas. Por exemplo, Empedócles e Demócrito, eles foram grandes influenciadores, da linha de raciocínio, da compreensão dos constituintes da matéria por muito tempo. Empedócles, ele foi um grande influente do pensamento de Aristóteles, que acreditava que a matéria era constituída por 4 elementos princípios: o ar, a água, o fogo, a terra, e a combinação desses elementos princípios daria uma combinação dos diferentes materiais. Assim como eles acreditavam que a matéria seria contínua. Então, se dividisse essa matéria infinitamente, iriam se obter grãos de matéria, partículas com as mesmas propriedades da matéria macroscópica. Já Demócrito e seus seguidores acreditavam que a matéria era constituída por partículas fundamentais. Essas partículas não teriam as mesmas propriedades macroscópicas, mas as propriedades presentes nessas partículas influenciariam as propriedades macroscópicas. Então, os átomos de cobre teriam propriedades diferentes dos átomos de ferro, e essas propriedades influenciariam as propriedades macroscópicas. Essa partícula ela seria indivisível e seria a partícula que todos os materiais, tudo no universo seria composto de átomos, mas cada material teria um átomo diferente. Por muito tempo, essa ideia do átomo ela ficou perdida, solta, sem uma construção consistente. Mas ao longo da história da ciência foram construídos modelos, representações que tentam entender esse objeto. Lembrando que o modelo ele não é o objeto real, mas é uma representação. E a cada aperfeiçoamento desse modelo, esse modelo vai ficando mais próximo do que é realmente esse material que está tentando ser representado, esse objeto. Hoje a tecnologia já nos permite realmente inferir que a matéria é composta de átomos e também gerar imagens que possam nos dar essa representação desses átomos. Mas o primeiro modelo de um átomo, ele foi proposto pelo cientista John Dalton, e não foi um conhecimento que ele teve de uma forma aleatória. Ele se baseou em outros pensamentos, além da origem do pensamento de Demócrito. A ideia do atomismo ela renasceu com o mecanicismo na época do renascimento científico. E esse mecanicismo acreditava que o mundo precisaria ter uma engrenagem fundamental que fizesse tudo funcionar. Além desse pensamento mecanicista, outros cientistas que influenciavam principalmente na química, como Lavoisier e Proust, estudavam reações químicas e já se entendia a ideia de elemento químico, só não sabia do que eles eram feitos. Sabia, por exemplo, que as reações químicas, quando os elementos se combinavam, a massa desses elementos ela sempre se conservava. E também esses elementos sempre se combinavam em uma proporção definida. Pegando esse raciocínio e seu estudo sobre a dispersão de gases, John Dalton elaborou um modelo para o átomo, onde esse modelo seria um átomo esférico, cujas partículas esféricas seriam neutras. Então chamou-se esse modelo, não ele, mas quem divulgou depois o seu conhecimento, de modelo de bola de bilhar. Eram como se os átomos fossem bolas de bilhar
E o que diferenciaria um átomo de um elemento para o átomo de outro elemento seria o seu peso, certo? Então, determinados átomos teriam pesos atômicos, massas atômicas maiores do que outros, diferenciando os diferentes elementos. Portanto, Dalton estipulou hipóteses para corroborar esse seu modelo. Por exemplo, os átomos eles seriam indivisíveis e indestrutíveis. Um átomo de um mesmo elemento químico sempre seria idêntico, certo? Teria as mesmas propriedades e massa, mas um átomo de um elemento químico diferente teriam propriedades e massas diferentes. Bom, as substâncias elas vão ser formadas pelas combinações dos átomos e eles seriam combinados em proporções definidas, como já seria observado lá nos experimentos de Proust e também na conservação de massa de Lavoisier. E nas reações químicas, os átomos não são destruídos, muito menos transformados. Eles apenas se recombinam, formando outras substâncias, certo? Contudo, ao longo do século XIX, alguns estudos começaram a mostrar que a matéria tinha propriedades elétricas. Mas desde a antiguidade, já se sabia que atritando alguns materiais, gerava esse fenômeno da eletrização. Se a matéria é composta de átomos, a justificativa desse fenômeno da eletricidade e eletrização dos corpos deveria vir da constituição dos átomos. Então, esse modelo de Dalton de uma partícula neutra foi colocado em xeque. Para resolver essa questão, muitos cientistas começaram a trabalhar com o fenômeno de raios catódicos, onde gases em condições de baixa pressão eram colocados em uma condição onde era gerada uma determinada corrente, uma corrente elétrica, e esses raios e esses gases formavam um determinado raio. Para entender essa composição desse raio, um cientista chamado Joseph John Thomson começou arduamente a estudar a constituição desses raios gerados pela eletrização de gases. E ele viu que mudando o tipo de gás, mudando o tipo de material, sempre gerava o mesmo tipo de raio com as mesmas propriedades. Então ele inferiu que esse raio não era algo simplesmente comum de um determinado tipo de material, mas era algo comum para todo tipo de matéria. Esses raios seriam partículas elétricas negativas presentes na estrutura da matéria. Logo, o átomo teria que ter partículas negativas. E assim, resgatando o nome elétrons, que já foi, na verdade, definido por um outro cientista. E aí, o que acontece? Para justificar agora essa nova estrutura da matéria, Thomson precisou rever o modelo de Dalton, que era um modelo de átomo neutro, e criar um modelo que comportasse esses elétrons. E aí, Thomson propôs um modelo onde, essa matéria, né, nem todo material conduz corrente elétrica. Então, o átomo deveria ser eletricamente neutro. Se ele tem cargas negativas, ele deveria ter também cargas positivas, para no final essa carga elétrica ser uma carga nula. Então ele propôs que haveria uma esfera positiva, onde essa carga positiva estaria espalhada, e pequenas esferas negativas em regiões concêntricas, em regiões planares, e essas partículas seriam os elétrons. Essas partículas, então, elas estariam, né, em anéis paralelos. Cada anel iria conter uma determinada quantidade de elétrons, e esses anéis e esses elétrons estariam em movimento dentro dessa esfera positiva. Na ciência, muitas vezes se usam analogias para tentar facilitar a discussão de um determinado conhecimento, assim como discutiram e definiram o modelo de Dalton como o modelo da bola de bilhar. Para facilitar o entendimento e a visualização do modelo de Thomson, alguns descreveram esse modelo como o modelo do pudim de ameixas, onde a massa do pudim seria a esfera positiva, né? E a carga positiva estaria espalhada,
e as ameixas seriam as pequenas partículas negativas, que são os elétrons. Bom, então eu tenho agora um átomo que é eletricamente neutro, que é formado, né, pelo seu maior volume, pelas cargas positivas espalhadas e as cargas negativas incrustadas. Bom, esse modelo logo caiu por terra quando Rutherford começou a estudar algumas partículas chamadas partículas alfa, que eram partículas de carga positiva, e chocando essas partículas alfa em alguns materiais, ele observou o seguinte. Vamos assistir aqui uma simulação. Quando essas partículas alfa, elas eram emitidas em uma folha de ouro, certo? Para se chocar, maior parte das partículas alfa passavam com maior facilidade. Se o modelo de Thomson fosse verdade, quando ele encontrasse as partículas alfa, como são positivas e a carga positiva estaria espalhada, essas partículas deveriam desviar, mas apenas sofrer um pequeno desvio, porque a carga positiva, ela estava espalhada numa esfera grande. Então, essas partículas alfas de carga positiva não necessariamente voltariam, apenas elas desviariam. Mas no modelo de Rutherford, o que se observou é que boa parte passava das partículas alfa, então o átomo deveria ter maior parte de espaço vazio, mas algumas partículas, elas sofriam desvios, né, com ângulos muito grandes, e às vezes algumas partículas elas voltavam. Isso não era coerente com o modelo de Thomson. Então, o que é que foi observado por Rutherford? Algumas partículas voltavam, mas eram poucas. Algumas sofriam pequenos desvios e a maioria passava livremente, certo? Para isso ser verdade, ele inferiu que o átomo deveria ter maior parte de espaço vazio, e nessa região do espaço vazio é onde estariam as partículas negativas. Por isso que as partículas alfa poderiam passar por essa região. Quando as partículas alfa voltavam ou se chocavam e desviavam, é porque elas encontraram uma região chamada núcleo. Nesse núcleo é onde estaria a maior parte da massa do átomo, mas num pequeno volume, certo? E nesse pequeno volume estariam as partículas positivas, onde, então, a maior parte dessa massa estaria aqui concentrada no núcleo. O volume total desse átomo, onde tem esse espaço vazio, seria 10.000 vezes maior do que essa região do núcleo. Por isso que a maioria passava, certo? E a massa do elétron, ela é muito menor do que a massa contida nesse núcleo. Então, a massa do átomo estaria toda com boa parte dela, né? A parte mais relevante contida no núcleo. E depois, outros cientistas descobriram que nesse núcleo, na verdade, existiriam duas partículas. Por isso a massa é tão maior, que seriam as partículas positivas, os prótons, partículas neutras, chamadas de nêutron, e nessa região do espaço vazio estariam se movimentando os elétrons, e essa região passou a ser nomeada de eletrosfera. Mas, como à medida que a ciência vai descobrindo novas coisas, outros modelos precisaram, né, justificar esses novos fenômenos. Por exemplo, muitos elementos químicos, eles, ao serem excitados na presença de energia, eles liberam luz, né? Então, por isso que muitos sais são utilizados na composição dos fogos de artifício. E não só isso, se a gente for em laboratório fazer um experimento de teste de chama e a gente pegar alguns elementos químicos, algumas substâncias de diferentes elementos e colocar numa chama, nós observamos que essa chama muda de cor. E essa cor é uma energia liberada de acordo, certo, com o tipo de elemento químico e está relacionada com a estrutura do átomo. Para explicar essa luz, né, com diferentes cores, lembrando que as diferentes cores do espectro eletromagnético tá ligado com diferentes valores de energia. Um dos estudantes de Rutherford, Niels Bohr,
criou um novo modelo atômico. Nesse átomo, os elétrons eles não estariam mais em qualquer posição na eletrosfera. Existiria ainda o núcleo com a carga positiva, mas os elétrons estariam em níveis de energia permitidos, o que se chamou de órbitas quantizadas. Os elétrons só poderiam estar em determinadas órbitas e, ao passar de uma órbita de menor energia para de maior energia, ele precisaria absorver energia, mas quando ele voltasse para essa órbita de menor energia, ele libera na forma de luz, na forma de radiação. E cada radiação tem uma cor específica a depender da quantidade de energia contida nela. Portanto, Bohr postulou algumas inferências para relatar esse novo modelo. Por exemplo, os elétrons estariam em determinadas órbitas estacionárias, certo? Então, eles só se movimentariam nessas órbitas. Bom, esses elétrons, nessas órbitas, eles, se não tiver nenhum estímulo, nenhuma energia fornecida, eles permanecem sem absorver energia, certo? Mas, esses elétrons, eles não podem ocupar regiões intermediárias de acordo com Bohr. Eles só estariam nessas órbitas específicas, certo? As regiões mais afastadas do núcleo, né, como elas estão sofrendo menos atração da carga positiva contida no núcleo, elas têm maior energia. Já os elétrons na região mais próxima, nos níveis mais próximos, eles teriam valores de energia menor. E para passar de um nível para o outro, ele absorve ou libera energia. Para passar para as órbitas mais externas, ele precisa absorver, e para voltar, ele liberaria energia. Bom, então, para a gente fechar esse raciocínio, vamos relembrar algumas questões a respeito dos modelos atômicos. Bom, sobre esse conhecimento de átomos, né, desde a Grécia Antiga, filósofos, cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída de partículas. Ok, e aí, gente, vocês, né, observando esses modelos, de acordo com o que a gente estudou, como é que a gente poderia definir cada modelo desse, de acordo com o cientista que descobriu? Uma esfera contínua, com, né, carga neutra, não tem representando nenhuma carga aqui, seria o modelo da bola de bilhar, o modelo de Dalton. Já um modelo onde eu tivesse uma carga positiva espalhada em uma esfera que ocupasse o maior volume do átomo e pequenas esferas negativas distribuídas nessa região positiva, foi o modelo de Thomson. E um modelo de átomo cuja região central continha as partículas positivas e negativas, positivas e neutras. Então, uma região nuclear e uma outra região que tem mais espaço vazio e algumas partículas, que são as partículas negativas, apesar de aqui não estar representando, esse modelo é o modelo de Rutherford. Por exemplo, nessa outra questão aqui, ele fala de um fenômeno que envolve energia. Quando envolve energia, vamos pensar em um modelo bem específico que a gente acabou de discutir. Olha só. Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de balas perdidas. Aí ele fala algumas coisas aqui e fala da relação da matéria aqui, ó, com luz visível, né? Com luz ultravioleta, perdão. Quando pensa em radiação, pensa em qualquer liberação de energia, qual é o modelo que a gente acabou de tratar que fala da relação do átomo com emissão de luz, emissão de energia? O modelo de Bohr. Mas alguns livros vão trazer esse modelo como um conjunto entre o modelo de Rutherford e Bohr, até porque o modelo de Bohr não descartou a ideia de que o átomo tem maior parte espaço vazio e também é um modelo nuclear. Bem, ficamos por aqui na nossa discussão de modelos atômicos. Espero que vocês tenham compreendido as discussões realizadas. Até mais!